nossa fé. E aí a gente vai voltar um pouco no que nós vimos no capítulo 10. E aí a gente vai ver que, na verdade, o capítulo 11, ele está dando continuidade no que se encerra no capítulo 10. É uma conclusão do raciocínio do capítulo 10. E o que vai dizer no capítulo 10, do verso 35 ao 39? Se conseguirem colocar aí no projetor para os irmãos acompanharem, o capítulo 10 de Hebreus, do 35 ao 39. Existem, irmãos, várias expectativas, várias promessas daquilo que nós devemos esperar espalhados na palavra de Deus, mas eu vou focar só no que está no livro de Hebreus, para nós vermos o quanto nós temos algo a esperar com certeza. Que vai dizer assim, Hebreus 10, do 35 ao 39. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agrada. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Irmãos, aqui estão falando de um contexto delicado para a igreja, de perseguição, mas tenham perseverança, porque aquele que vem virá e não irá demorar. A promessa que ele fez se cumprirá. Então, irmãos, qual é a certeza de coisas que se esperam? O que nós esperamos? Que Cristo voltará. E a fé é certeza de que isso irá acontecer. É convicção, não é meramente uma torcida para que isso aconteça, mas uma certeza. E nós temos aqui diversos exemplos. Coloquei aqui, a irmã não precisa colocar, vou citar depois se quiser conferir. Hebreus 2, 5 vai dizer que nós esperamos por um mundo vindouro. Hebreus 4, do 1 ao 11, vai esperar que nós esperamos pelo nosso Shabat, nosso descanso eterno. Hebreus 9, 15, que nós esperamos uma herança eterna. Hebreus 12, do 22 ao 24, que nós esperamos uma Jerusalém celestial. E Hebreus 12, 28, que nós iremos receber um reino inabalável. Tudo isso, irmãos, nos leva a ter certeza, e esse é o objetivo, o objeto da nossa fé, é ter certeza. Por quê, irmãos? Porque quem prometeu é fiel para cumprir. Não é meramente uma torcida, mas uma convicção de que isso irá acontecer. Se você, irmãos, está aí pensando, como um dia desse num grupo lá com os amigos, um amigo citou que ele tinha problema de lidar com a morte. Aí eu olhei aquilo e fui e fiz um comentário. Falei, pois bem, eu conheço alguém que venceu a morte e dá a todos aqueles que creem no seu nome vitória sobre a morte também. Para puxar assunto com ele sobre aquilo ali, né? Para ver se dá uma brecha para eu entrar. E aí ele falou assim, como que ele falou? Eu espero muito que essa história seja verdadeira. Irmão, isso não é fé. Isso é uma mera expectativa vazia. Eu espero muito que isso seja verdade, mas eu não tenho convicção. Eu não tenho certeza de fato. E a fé, irmãos, nos dá essa certeza. E é essa certeza que vai direcionar nossas vidas, que vai fazer com que nós venhamos a viver conforme a vontade de Deus. Porque, irmão, não faz sentido nós estarmos aqui no domingo à noite para prestar culto ao Senhor, se nós não cremos de fato, se nós não esperamos com convicção de fato que
que um dia o Senhor irá nos buscar para o seu reino inabalável. É essa certeza que deve preencher os nossos corações. E aí, irmãos, no versículo 2, vai dizer: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E aí logo mais abaixo nós vamos ver alguns exemplos. Os antigos, aqueles lá do Antigo Testamento antes de Cristo, eles obtiveram grande testemunho por causa de quê, irmãos? Porque eles creram. E as suas obras acompanharam a sua fé. Principalmente a fé que eles tinham no Messias que viria. E aí toda essa lista aqui, toda essa lista de fé, de homens de fé, foram aqueles que acreditaram que o Messias viria, acreditaram que a promessa iria se cumprir, que a promessa era verdadeira. Então, pela fé que eles tinham, é que eles poderiam dar frutos através das suas obras. Eles não entraram, irmãos, nessa lista simplesmente por aquilo que eles fizeram, mas pela fé que eles tinham. E por ter fé é que eles puderam fazer obras em nome de Deus. E aí, se vocês forem reparar, esses homens considerados aqui heróis da fé, essa lista que nós temos aqui, esses homens não têm relevância no mundo, não têm relevância no meio secular. Você não vai ver se falar desses homens aqui, porque o mundo não enxerga, irmãos, a fé dessa maneira. O mundo vai enxergar status, poder, riqueza, e esses homens não tinham nada disso. Nem os seus dons e seus talentos foram relevantes aqui, mas a sua fé, porque foi através da sua fé que eles puderam cumprir a vontade de Deus. E aí a gente seguindo para o verso 3, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Pela fé, irmãos, é que nós cremos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Como que você vai, através de evidências, confirmar para uma outra pessoa que o universo foi criado pela palavra de Deus? Mas a fé que há em nossos corações nos dá essa convicção. Há um meio de defesa, homens que defendem o criacionismo, tem um termo chamado design inteligente. Não sei se alguém já ouviu falar. Quem era muito conhecido aqui no país era o Adalto Lourenço, faleceu há pouco tempo agora, e tem crescido muito esse design inteligente, essa defesa do criacionismo. Esses homens são homens que têm conhecimento dentro da ciência, são profissionais e usam a ciência para provar que a Bíblia está certa em diversos aspectos da criação. Eles provam as evidências através da ciência, comprovando a Bíblia. Eu acho interessante, eu gosto de ouvir, mas ainda assim, irmãos, há uma lacuna, há algo ali que é a fé. A fé não tem como ser evidenciada para o outro. A fé é uma convicção interna daquilo que Deus colocou em nossos corações. A fé de que o mundo foi criado pela palavra de Deus. E aí a certeza de coisas que a gente não viu. E aí é por isso que muitos vão brincar dizendo que ateus, por exemplo, eles têm mais fé do que muitos cristãos. Porque por mais que tentam buscar evidências no meio científico, ninguém esteve lá para ver da forma que o mundo foi criado. O evolucionismo, por exemplo, a teoria da evolução, que ainda é uma teoria, se tornou objeto de fé de muita gente, porque muita gente tem certeza que o mundo foi criado através de uma partícula muito pequena que explodiu e originou tudo que existe. Tem gente que tem certeza,
de que as coisas foram evoluindo ao longo do tempo, evoluindo, até chegar ao que está hoje. Tem gente que tem certeza disso, e se você falar o contrário disso, você é quase que apedrejado. Essa certeza, irmão, pode se considerar uma fé, porque eles não estavam lá, eles não viram, não tem como provar. É apenas crer numa teoria com convicção e certeza. Mas nós cremos, irmãos, que o mundo foi criado pela palavra de Deus. E se essa palavra é poderosa para criar tudo que há, tudo que existe, ela é poderosa para nos garantir tudo que ainda está por vir. Tudo aquilo que ela promete irá acontecer. Tudo que ela prometeu desde o Antigo Testamento, irmão, nós temos visto pela palavra de Deus e até mesmo por algumas evidências científicas que já aconteceu. Desde Gênesis havia uma promessa que o Messias viria, e o Messias veio. Agora a promessa é que o Messias voltará, e pela fé nós cremos que assim ele virá. Essa fé que nós precisamos ter em nossos corações, algo que não vem de teorias ou convicções através da ciência, mas certeza dentro dos nossos corações. E aí eu queria pedir para a irmã colocar um comentário de João Calvino, por favor, para a gente ler junto. Vamos ver se vai. Olha lá. O Espírito de Deus nos mostra coisas ocultas, coisas inatingíveis por meio de nossos sentidos. Nós somos informados da ressurreição do bendito, mas ao mesmo tempo estamos envolvidos em corrupção. Nós somos declarados justos e o pecado habita em nós. Ouvimos que somos abençoados, mas ao mesmo tempo somos subjugados por misérias imensas. Boas coisas nos são prometidas em abundância, mas estamos constantemente famintos e sedentos. Deus proclama que Ele virá para nós imediatamente, mas Ele parece estar surdo para o nosso clamor. O que aconteceria a nós se não confiássemos em nossa esperança e se nossa mente não se elevasse acima das trevas que tomam o mundo, por meio da brilhante palavra de Deus e pelo seu Espírito? A fé é, portanto, corretamente chamada de substância das coisas que ainda são objetos de esperança e a evidência de coisas que não são vistas. Então, irmãos, por que eu achei interessante esse comentário? Que faz um paralelo. Tinha mais? É grande o comentário. Assim distinguimos a fé bíblica da nossa... é porque esse comentário é do outro. Segura aí para os irmãos não ler agora. Por que eu chamei a atenção, irmãos, que eu achei interessante esse comentário de João Calvino? Porque parece que a gente vive nesse paralelo da promessa e da nossa realidade. Da promessa e da nossa realidade. Assim como a oração, por exemplo. Muitas das vezes nós vamos orar e queremos saber se Deus está ali conosco ouvindo a nossa oração. E como que às vezes a gente quer ter certeza que Deus está conosco? Você quer sentir um arrepio? Você quer se emocionar? Você quer sentir algo diferente no seu quarto? Você quer ouvir um trovão? Algum sinal a gente quer ter. Irmãos, isso não é fé. A fé é a certeza de fatos que a gente não pode ver, mas que alguém prometeu. E o que Cristo nos prometeu? Que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se eu tenho fé que a palavra dele é verdadeira e que Ele está comigo todos os dias, eu não preciso de sinais, eu não preciso me arrepiar. A presença de Deus, será que no culto essa noite o Senhor estava presente? Eu não senti nada.
Meu irmão, nós temos fé que o Senhor já disse que quando o seu povo se reúne no dia da sua santa convocação, Ele estaria ali presente no meio da sua igreja. E essa certeza é fé, ainda que não há nenhum tipo de fatos que venha a nos provar que Ele está ali, irmãos. Isso é fé. E nós estamos, muitas das vezes, tentando materializá-la, coisa que nós não podemos fazer. E aí vai estar sempre naquele paralelo ali, irmãos. Coisas boas nos é prometida, mas nós estamos vivendo em misérias. Mas não são as nossas circunstâncias que vão dizer o que irá acontecer ou não, mas é a palavra de Deus, e é nela que nós devemos depositar a nossa fé. E a fé, irmãos, é na promessa de Deus, naquilo que está registrado em sua. E a fé é aquilo que está fé naquilo que está registrado em sua palavra. Como eu disse lá no início, muitas das vezes nós estamos tendo fé em coisas que Deus nunca prometeu. Nós estamos tendo fé em coisas que talvez um irmão nos disse, achando que foi Deus que mandou dizer, mas não foi a sua palavra que garantiu. A fé, que é a certeza e é uma garantia, é naquilo que o Senhor revelou na sua palavra, a mesma palavra que foi poderosa para criar todas as coisas que existem. E aí, nós vamos seguir agora com alguns exemplos aqui, irmãos. Vamos ler logo o outro comentário, para a gente encerrar isso aqui. Que esse comentário é do Richard Phillips, que é um comentarista bíblico. Assim distinguimos a fé bíblica da noção popular de fé como um salto de trevas. A fé, não confiança cega, esperança ilusória, uma mera manifestação de nossa atitude positiva. Nós cremos na palavra de Deus porque ela é a palavra do Deus que fez todas as coisas. E quem, como Hebreus 1:3 diz, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Essa é a nossa fé, irmãos, distinguindo a nossa fé da fé popular, porque a nossa fé está baseada em algo seguro, que é na palavra de Deus, que nessa palavra foi criado todas as coisas. E aí nós vamos usar aqui uns exemplos dos nossos irmãos, que está nos versículos seguintes. Que seria o que, irmãos? O sacrificar a Deus, o andar com Deus, o trabalhar para Deus e o caminhar em direção à promessa, tendo certeza de quem a prometeu. Isso tudo por meio da fé. É só através da fé, irmãos, que nós podemos cumprir essas obras. Então vamos aqui, verso 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto à sua oferta. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Irmãos, por que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim? É pela fé, irmãos. Abel era justificado pela fé. Tudo aquilo que ele fazia, ou isso que ele fez, foi baseado na sua fé. Ele fez por crer, de fato, que Deus poderia o recompensar e de que Deus merecia toda a honra, toda a glória e era digno de receber da sua oferta. Caim, não sendo justificado por Deus mediante a fé, qualquer coisa que ele oferecesse, por mais incrível que fosse, se não fosse por fé, jamais seria aceito. Lembra lá da oferta da viúva? O que chamou a atenção ali? O que fez a diferença para Cristo? Foi o muito ou foi o pouco com fé?
a obra é testificada pela fé, ou a fé é testificada pela obra. E aí, nós só vamos nos sacrificar diante de Deus. Aí eu estou colocando a nossa vida por completa diante de Deus, se nós de fato temos fé e convicção. E aí, o segundo seria o andar com Deus. Seria o exemplo de Enoque. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa o que busca. O caminhar, irmãos, em comunhão com Deus só é possível através da fé, porque sem a verdadeira fé nós iremos desanimar nas primeiras adversidades. No primeiro dia que a gente estiver passando por desafios, não sentir nenhum arrepio, não ouvir nenhum digo de ninguém, nós iremos desanimar, porque nós não temos convicção de fato. E aí, sem fé, é impossível agradar a Deus. E aí, irmãos, como Noé, nós só vamos trabalhar para Deus mediante a fé. Quem vai dizer no verso 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo, que se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Essa fé de Noé, irmãos, ela é até comparada no Novo Testamento com a volta de Cristo. Por quê? Irmão, naquele tempo não havia chuva. Chuva era algo que não era conhecido por aquele povo. Era nome que se dá orvalho, que descia do céu, mas não tinha chuva, muito menos com essa intensidade. Noé creu em algo que ele nunca viu. Ele creu em algo que iria acontecer. Ele teve convicção e certeza. Essa certeza, irmão, que fez com que ele teve toda a disposição de trabalhar para Deus. Porque, irmãos, nos Estados Unidos existe o Museu da Criação. Lá fizeram uma réplica da arca, com sua dimensão exata, de acordo com o que a Bíblia mostra. Que a Bíblia compara dá as dimensões através de côvados. E côvados, irmãos, é simplesmente isso aqui, ó, da mão até o cotovelo. E aí, era assim que eles mediam, né? Tantos côvados. Simplesmente pegaram isso, transformaram aproximadamente em metros e construíram essa arca. É algo gigantesco. Imagina o trabalho de alguém para construir aquela arca por algo que foi prometido que iria acontecer sem ele estar vendo. Então, irmãos, que nós temos de lição aqui, que nós só iremos trabalhar para Deus, de fato, não meros espectadores do reino de Deus, mas aqueles que fazem parte do reino, aqueles que trabalham para a obra de Deus, para a igreja de Cristo, se nós temos fé. Porque se a gente não acredita, se a gente acredita mais ou menos, se a gente tem uma expectativa de que talvez possa ser verdade, mas eu não sei ainda, a gente não vai trabalhar, irmãos. A gente não vai entregar nossas vidas, a gente não vai doar o nosso tempo, a gente não vai doar o nosso suor na obra de Deus. O trabalho só vem através da fé. E aí nós vemos com Abraão, como é um texto grande, não vou ler, nós vemos com Abraão que ele teve fé de ir aonde ele não conhecia, pela promessa que Deus fez. E promessa que Deus daria a ele uma terra prometida e uma descendência numerosa, se ele saísse dali e fosse para uma terra que Deus ainda iria mostrar. E ele foi, irmãos. E nós temos uma promessa de uma terra prometida, que nós estamos caminhando em direção a ela, e nada pode nos parar. Nós não podemos desviar nem para a direita, nem para a esquerda, devemos estar caminhando em direção a essa terra prometida. Assim,
ainda que desafios venham a acontecer como aconteceu com Abraão, mas a nossa promessa é muito maior do que a realidade que nós podemos enxergar nesse mundo caído. E é só através dessa fé, irmãos, que nós podemos continuar caminhando em direção às promessas de Deus. E aí a gente vai ver lá em Tiago, que vai dizer que quando você não cumpre ali as suas obras, se não pratica as suas obras, a sua fé está morta. Essa fé morta, irmãos, é que na verdade essa fé não existe. Não é que a fé está fraca, na verdade a fé não existe. Porque quem tem fé corresponde a essa fé com práticas. E esses exemplos desses irmãos aqui nós podemos ver isso, que a prova que eles tinham fé é que eles praticaram mediante a fé que eles proclamavam que tinham. E aí muitas das vezes a fé está morta. E como que isso é evidenciado? Por falta de obras. Porque nós não temos caminhado em direção àquilo que Deus nos prometeu e tem nos chamado à obediência. E aí, irmãos, caminhando para o fim, a pergunta é: de onde vem a fé? É interessante, eu preciso ter fé, é através da fé que eu vou obedecer a Deus. A fé é a certeza de fatos que não se vê e convicção do que se espera. Mas de onde vem essa fé? A fé é produzida por mim mesmo. Eu posso querer ter fé e assim a fé vai ser brotada no meu coração. E nós vamos ver, por exemplo, em Efésios 2:8, que a fé é um dom de Deus. A fé é dada pelo próprio Deus aos seus eleitos, aos seus escolhidos. E aí nós vamos ver também em Hebreus 12, que quem é o autor e consumador na nossa fé é o Senhor Jesus. Ele é a fonte da nossa fé. É dele que vem a nossa fé. E se talvez a nossa fé esteja fraca, e se nós estamos precisando de fé, se você está identificando aí que no seu coração você não tem a fé verdadeira, ou a sua fé está falha diante de Deus, devemos lembrar de onde é a fonte de fé. E o que nós devemos fazer para fortalecer a nossa fé, irmãos. E aí algumas coisas práticas que todos nós conhecemos, mas esquecemos. Primeiro, comunhão com Deus, oração e meditação na sua palavra. Porque isso é a comunhão com Deus, o diálogo com Deus, na oração, em falar com o Senhor e na meditação da sua palavra, em ouvir o que Ele tem para nós. E não simplesmente uma leitura, irmãos. A palavra vai nos chamar a meditar na palavra de Deus, a estudar, a nos aprofundar na palavra de Deus. E esse é o principal meio de fortalecer a nossa fé, comunhão com Deus, através de oração e meditação na palavra. E em segundo exemplo que eu quero colocar aqui, é comunhão com o corpo de Cristo. É estarmos juntos como comunidade da fé, como o povo da fé, o povo da aliança, o povo do pacto. A palavra de Deus vai dizer que nós devemos estar sempre animando e exortando uns aos outros. É na comunhão com os irmãos que nós vamos exercer a nossa fé em amor. É na comunhão com nossos irmãos aonde nós vamos falar e ouvir sobre a palavra de Deus, aonde nós vamos aprender, aonde nós vamos exortar uns aos outros. Não é o mundo que vai nos exortar sobre nossos pecados, mas é os nossos irmãos em Cristo. E nós precisamos de exortação, irmãos. E muitas das vezes, essa exortação com o irmão, infelizmente hoje em dia, as pessoas têm até preocupação de abrir o seu coração e confessar os seus pecados para não ser apedrejadas.
para não ser condenadas, mas muitas das vezes é através de uma conversa que você às vezes nem sabe o que o irmão está passando, mas você vai dizer algo ali da palavra de Deus que vai de encontro ao coração. E é onde que Deus, irmãos, vai usar o seu povo para abençoar o seu próprio povo no meio da comunhão da igreja, não só aqui, mas no nosso dia a dia. E eu queria dar esses exemplos, irmãos, de fortalecimento da fé. Mas para a gente concluir, eu queria lembrar do nosso maior objeto de fé, a nossa maior esperança, aonde temos que ter a maior certeza e convicção, é que um dia, aquele que morreu e ressuscitou, ascendeu aos céus, assentou ao trono à destra de Deus, irá se levantar com grande glória e poder, sendo o justo juiz, que irá julgar vivos e mortos. Ele voltará para buscar a sua igreja. Ele irá redimir a sua igreja dos seus pecados para todo sempre, aonde nós iremos viver com Ele eternamente, na nossa pátria prometida, aonde nós veremos a Deus face a face, aonde nós iremos adorá-lo eternamente, aonde as lágrimas não se achegarão mais aos nossos olhos, aonde a tristeza não se achegará aos nossos corações, aonde a nossa maior alegria vai ser adorar ao Deus eterno para todo sempre. Esse é o objetivo maior da nossa fé e da nossa esperança. Ele voltará, irmãos. Temos que ter certeza que Ele voltará. Eu não tenho certeza de quais são os sinais. Há homens estudiosos que vão trazer várias linhas teológicas e questões escatológicas. Eu não sei se é agora, eu não sei se é daqui a 100 anos, eu não sei se é daqui a 1000 anos, eu não sei se as coisas irão piorar terrivelmente, eu não sei se as coisas irão melhorar, eu não tenho certeza. Eu tenho alguns pontos teológicos a qual eu acredito mais, mas eu não tenho certeza. A única certeza e convicção que eu tenho é que Ele voltará em grande glória e poder, para julgar vivos ou mortos, ou seja, estando nós aqui ou não, Ele voltará, porque a Bíblia afirma que os mortos irão ressuscitar, e estarão de pé novamente diante dEle, e aqueles que foram chamados para ser parte do seu povo, irão para a sua direita, irão experimentar da sua alegria eterna. Eu não sei, irmão, se Ele voltará nessa geração, mas eu tenho certeza que se Ele não voltar, cada um de nós aqui iremos experimentar a morte, e cabe ao homem morrer só uma vez, e estaremos face a face com Deus. Isso eu tenho certeza, e eu tenho certeza e convicção da minha salvação, não porque eu sou bom ou porque eu faço algo diante de Deus, mas a convicção porque Cristo pagou o pecado em meu lugar, e eu sou perdoado, eu sou justificado, e eu fui purificado pelo seu sangue. Essa é a convicção que nós devemos ter, e que a Ele seja dada toda a honra, toda a glória, todo louvor, para todo sempre. Amém.